você, seja bem-vindo a mais um vídeo de estudo aqui do nosso canal Songs of Tomorrow Ministry. Eu sou o pastor Momal e estou muito feliz de recebê-lo aqui para juntos estudarmos mais um pouquinho da palavra do Senhor. Lembrando as palavras do salmista que diz: escondi a tua palavra no meu coração para que não viesse a pecar contra ti. E esse é o nosso objetivo, aprendermos a palavra do Senhor para que ela possa estar muito arraigado no nosso coração e assim nós possamos cumprir tudo aquilo que Deus tem para minha e para a sua vida. Amém? Então, antes de mais nada, eu já te agradeço por estar aqui e peço, vai lá, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho para que você possa estar recebendo toda a atualização do canal. Dê o seu like, para a gente é muito importante que você dê o seu like para que mais vidas possam encontrar esse vídeo e assim possam estar sendo abençoadas. Comente. Eu gosto muito dos comentários, eu gosto muito de ler os comentários. E se você tiver ainda alguma dúvida depois dessas aulas, por favor, alguma sugestão, alguma coisa que você queira falar, por favor, vá lá, comente e vai ser um prazer te responder, tá bom? Então, eu queria convidar você agora a estar também. Se por acaso você não viu os últimos dois vídeos, que é o primeiro falando sobre Apocalipse 1 e o segundo falando sobre Apocalipse 2, corre lá, veja, porque muito do que a gente abordou nos últimos vídeos serve de base para o que nós vamos fazer hoje e assim por diante. Então, se você pode ver o vídeo agora, não tem problema, mas eu aconselho que você volte, veja, porque vai ser muito edificante, eu tenho certeza disso. Então, e compartilhe com outras pessoas, né? Mais uma vez, compartilhar na era digital é uma forma de evangelizar. Assim você vai ajudar que a palavra do Senhor seja espalhada pelo mundo de uma maneira muito legal, que é a maneira digital, ok? Então, sem mais delongas, eu gostaria de convidar você a estar abrindo sua Bíblia em Apocalipse 3. Apocalipse 3, a gente vai falar das últimas cartas, né? As últimas cartas às igrejas da Ásia, que são direcionadas às igrejas de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Existe muita coisa legal, muita coisa boa para se absorver da mensagem de Jesus a estas igrejas e que nós podemos trazer para a nossa própria vida. Então é isso que nós vamos estar fazendo aqui hoje, tá bom? Então vamos lá. Apocalipse 3 diz assim: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que têm nomes de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomaras que fora frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te de que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez.
é quem unge os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus por sua palavra. Para quem é novo no canal, eu vou estar falando aqui, pastor Maurício Silva, e aqui ao meu lado, né, que ela não gosta muito de aparecer, mas nós temos aqui a pastora GG, né, minha esposa, que sempre tem me ajudado muitíssimo, né, mulher virtuosa, verdadeiramente uma mulher que tem sido extremamente sábia, edificando sua casa, e ela tem me apoiado de maneira incrível nesses estudos, nessa empreitada de estar falando da palavra do Senhor desta forma. Então eu já agradeço mais uma vez pela presença dela aqui e esse apoio maravilhoso que ela sempre me dá. A paz do Senhor a todos. Amém. Então, irmãos, vamos entrar, propriamente dito, nesse capítulo, ok? Primeiro, nós vamos falar sobre a igreja de Sardes. Se vocês prestaram atenção, se vocês realmente desejam, eu aconselho mais uma vez, tenham suas Bíblias sempre perto para que vocês possam estar conferindo. Olha que interessante, mas dessa forma de uma maneira não interessante bom, interessante assim. Olha como era o perfil da igreja de Sardes. Sardes era uma igreja morta, segundo as palavras do Senhor. Ela tinha a aparência de ser uma igreja saudável e viva, porém o Senhor Jesus conhecia a verdade por trás da capa que havia naquela comunidade e mascarava a sua verdadeira condição espiritual. Então, trazendo para os nossos dias, quantos de nós temos vivido de aparência, né? Quantas pessoas você vê que elas pareciam estar vivas e quando você percebeu, aconteceu alguma coisa com ela e você já percebeu que ela já estava morta há muito tempo, né? Nós sabemos certamente que o Senhor sonda o coração e não a aparência, porque a aparência é uma casca, mas Deus consegue ver além, né? Deus consegue ver lá na divisão das juntas e medulas, ele é apto para discernir as intenções do coração. A palavra do Senhor é apta, então o Senhor sabe o que se passa. E era essa a realidade desta igreja. Olha que coisas realmente muito especiais acontecem. Jesus ordena que essa igreja vigie e ainda confirme aqueles que estavam para morrer, fazendo uma dura afirmação de que as obras deles não eram perfeitas. Então, voltando, era uma igreja que parecia estar viva, mas estava morta. Parecia estar saudável, mas nem estava doente, já estava morta. Era uma igreja que alguns já tinham morrido e Jesus não fala assim, eu vou dar vida àqueles que estão mortos. Na verdade, para essa igreja, Jesus fala, confirma aqueles que estão para morrer. Então, após este diagnóstico, Cristo convida esta igreja para que ela se arrependa antes que ele venha até ela como um ladrão em uma hora que ela não imagina. Apesar de tudo isso, o Senhor diz que existem fiéis em Sardes que não contaminaram suas vestes e com eles andarão de branco. Com ele andarão de branco. O que é a mesma promessa feita ao que vencer no final desta carta. Ou seja, Jesus fala, olha, confirma os restantes que estão para morrer e arrepende-te, porque senão eu vou vir a ti como um ladrão. E essa menção, virei como um ladrão, a gente pode achar essa mesma menção quando Jesus ali, quando ele está falando sobre as dores, no sermão lá, ele fala exatamente isso, que ele virá a uma hora que as pessoas não saberão. Então, muitos estarão distraídos, muitos estarão realmente voando, enfim, fazendo tudo que o mundo quer que faça, mas não estão o quê? Percebendo que Jesus está voltando. E quando isso acontecer, Jesus virá com um ladrão e aqueles que estão desapercebidos não subirão. E Jesus fala para eles tomarem cuidado, ele fala para essa igreja tomar cuidado com isso. Ou seja, se essa igreja realmente não morresse para as práticas em que ela andava, não morresse para a máscara que ela vestia, Jesus viria. E aí, aquela capa ficaria aqui na terra.
Eles não subiriam. E eu quero te levar a pensar sobre como vai ser a vinda de Jesus, né? Nós sabemos que Jesus Cristo um dia voltará para arrebatar o quê? A sua igreja. Agora eu quero te levar a pensar, e aqueles que estão vivendo de aparência hoje? E aqueles que não estão realmente compromissados com Deus, mas, no entanto, parecem que são cheios do Espírito Santo, parece que, sabe, são homens de Deus, eles vão ficar, porque eles são exemplos de igreja de Sardes. Nós não podemos andar assim. Se hoje eu pareço que vivo, mas estou morto, eu posso enganar o meu irmão do lado. Eu talvez possa enganar o meu vizinho ou a minha família, mas eu não posso enganar ao Senhor. E se Jesus cumprir esta promessa que ele fez à igreja de Sardes e vier como um ladrão, e ele não me achar digno, a minha aparência de cristão, de fiel, vai ficar aqui na terra, né? Eu não vou subir, porque Deus, ele olha o que? O coração, ele sabe discernir. Então, isso é uma forma também de nos alertar de que nós temos que parar de viver de aparência. Jesus não nos chamou para viver de aparência, Jesus nos chamou para viver uma vida em verdade. Aquele que vive de aparência mente, e o pai da mentira é o diabo. Então, realmente, nós temos que nos preocupar com essas questões. Existiam fiéis em Sardes. Então, apesar dessa igreja realmente estar toda problemática, estar cheia de atritos, de coisas que precisavam ser consertadas, existiam fiéis que não contaminaram suas vestes e que Jesus dava o testemunho que essas pessoas andariam de branco com ele. E essa também é a promessa feita, né, no final dessa carta, né, ao que vencer. Como a gente estudou no vídeo passado, cada carta existe uma estrutura básica para todas as cartas, e cada carta tem uma promessa ao que vencer. E geralmente essa promessa já é um fragmento do futuro. Então aqui Jesus está falando que aquele que vencer, e ele está falando para mim e para você, andará de branco com ele. E branco significa o quê? Pureza, santidade, verdade. Nós estaremos com Jesus, seremos como ele. Amém? Então, aqui, preste bem atenção nisso aqui. Muitas igrejas hoje em dia são como Sardes, né, que vivem de aparência. Elas são cheias, né, muita gente. Elas são fartas, elas são muito ricas. Além de possuir o aspecto de avivamento e poder, ou seja, tem muitas igrejas hoje em dia que nós podemos perceber uma espécie de fogo estranho. Não é o fogo do Espírito Santo, é um fogo estranho nelas. Elas têm um aspecto de avivamento e poder, bem como prosperidade e riqueza. No entanto, estas igrejas, na verdade, elas são gordas e inchadas pela vaidade, e elas têm as suas obras reprovadas, mesmo pregando Jesus como o único e suficiente Salvador. Isso me lembra, né, quando Jesus está falando, né, e ele fala que naquele dia haverão muitas surpresas. Haverão pessoas que chegarão, Senhor, 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 eu expulsei demônios em teu nome, eu curei enfermos, eu preguei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz tudo isso em teu nome. E Jesus vai falar para ele: apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Entende? Não é simplesmente você pregar o nome de Jesus. Você tem que ser fiel. Pregar, ó, da boca para fora é mole, mas a questão é viver. Então, existem igrejas hoje em dia, existem, como eu falei, a gente não está aqui para apontar denominação alguma. Vamos trazer para a gente mesmo. Será que nós não temos sido inchados e gordos de vaidade, vivendo uma vida de aparência? Mas e quando nós estivermos prestando contas a Jesus lá no céu? Será que ele falará assim: vinde, benditos de meu Pai, recebei por herança o reino que lhe está preparado? Ou ele vai falar: não, não, eu não vos conheço. Ainda que vocês tenham pregado no meu nome, ainda que vocês tenham feito milagres no meu nome, eu não vos conheço. Então, isso é uma coisa muito séria. Jesus quer que a gente viva uma vida santa e de verdade. Ele é a verdade, e nós precisamos ser verdadeiros com ele, né? Como ele é. E aqui, né, continuando, Cristo convida essas igrejas a se arrependerem e ameaça vir como um ladrão a hora que não sabem, né? Como eu falei, essa ameaça ela tem a ver com o arrebatamento da igreja e onde muitos ficarão por não estarem atentos, inclusive cristãos que vivem de aparência.
Duas referências importantes a essa palavra de Jesus, quando ele fala sobre o arrebatamento, são essas. Primeiro, aqui quando Jesus fala para os seus discípulos, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Essa referência está em Mateus 24, do versículo 37 ao 39. Então, é bem assim que Jesus falou a respeito da sua vinda. Pense nos dias de Noé. A Bíblia fala que a terra era bem diferente na época de Noé, não é? E até então não chovia. Não chovia como nós temos hoje, não havia tempestade. Havia algum chuvisco e tudo mais, mas não era chuva como nós temos hoje. E então pensa bem, Deus chama um homem para construir um barco num lugar onde teoricamente a gente não tem a chuva como a gente tem hoje, não tem os alagamentos, não tem nada disso. E aquele homem está construindo barco por anos. E nós sabemos que a sociedade não era uma sociedade extremamente o quê? Corrupta, uma sociedade extremamente má, tanto que apesar de Deus mostrar que aquela sociedade era uma sociedade onde tinham valentes, onde tinham heróis, eu creio que aquela sociedade era uma sociedade muito desenvolvida mesmo naquela época, Deus fez questão de apagar todo o registro. Você sabe pela Bíblia que existiam valentes heróis, mas você não sabe nenhum nome daquela época, né? O que eles fizeram, por que eles eram heróis. Mas a Bíblia mostra que existiram. Mas por algum motivo, Deus fez questão de, com as águas do dilúvio, não só acabar com aquela geração, mas acabar com a história, com o rastro, com tudo que eles deixaram, né? Então pensa Noé fabricando aquela arca. Quanto tempo ele não estava ali construindo aquela arca? Só o fato dele estar construindo a arca era um testemunho para que aquelas pessoas se arrependessem. Mas aquelas pessoas não se arrependeram e elas casavam, davam-se em casamento. Elas comiam, elas bebiam, elas festejavam, elas guerreavam, elas faziam o que fosse. Elas estavam ali desapercebidas. Mas um dia, Noé entrou na arca e começou a chover. E aquela chuva não parou, e as águas subiram, e toda aquela civilização foi destruída pelas águas do dilúvio, até mesmo os animais, né? Então, nós temos que tomar cuidado, porque a vinda de Jesus vai ser assim. O mundo vai estar desapercebido, o mundo vai estar festejando, o mundo vai estar casando, dando-se em casamento, vai estar comendo, vai estar bebendo, vai estar se prostituindo, vai estar bebendo, vai estar fazendo tudo o que eles já fazem. E muitas vezes a gente nem percebe, mas a gente começa a ficar desapercebido também. Então esse é um alerta para a igreja do Senhor. Não vamos estar dormindo. A Bíblia fala que nós temos que vigiar, temos que estar sóbrios, porque a vinda do Senhor pode ser a qualquer instante, não é? E a segunda fala de Jesus que me arremete a esse aconselhamento que ele dá aqui a Sarte, que vigie, é justamente a parábola das virgens loucas e prudentes, né? Então, contando rapidamente essa parábola, Jesus fala, né, que existiam virgens loucas e prudentes, ou seja, existiam 10 virgens. 5 eram loucas, 5 prudentes, e elas estavam à espera do noivo. E o noivo demorou a vir, demorou bastante. E, no entanto, as prudentes tinham comprado azeite suficiente para, caso o noivo demorasse, elas tivessem óleo suficiente para manter a lamparina acesa. E assim elas poderiam aguardar o noivo até a hora que ele chegasse. No entanto, as loucas, elas não compraram o óleo suficiente. Lembrando sempre que na Bíblia, o óleo significa o quê? A unção do Espírito Santo. Óleo é símbolo do Espírito Santo, símbolo de unção. Ou seja, as loucas também, vamos assim dizer, eram crentes. As loucas também estavam esperando o quê? O noivo. Quem é o noivo? Jesus é o noivo. E quem é a noiva de Jesus? A igreja. Ou seja, aqui a parábola das virgens está falando sobre igrejas. 5 igrejas que eram prudentes estavam ali com sua vida cheia do Espírito Santo, elas tinham comprado azeite, elas estavam o tempo todo acesas, e tinha as loucas que estavam desapercebidas, não tinham preparado sua reserva. O noivo tardou, o que aconteceu? O azeite das loucas começou a apagar. Ou seja, muitos falam, nossa, já passaram 2000 anos e Jesus não voltou. Mas ele vai voltar. A parábola já está explicando isso. E muitos estão deixando suas lamparinas apagarem, seu fogo apagar. E aí,
as loucas viram para as prudentes e falam: ó, vocês têm mais azeite do que nós, nos deem um pouco do seu azeite. E as prudentes falam: não, não vamos fazer isso, porque vai faltar para a gente e para vocês. Por que vocês não vão na venda enquanto está aberto e compram mais azeite para vocês? E Jesus conta que assim as loucas fizeram. E quando foi meia-noite, o noivo apareceu. E as prudentes que estavam preparados o quê? Entraram nas bodas do cordeiro, né? Nas bodas do noivo. E as loucas chegaram depois. Só que ali a porta já tinha sido fechada. Elas não puderam entrar. E elas bateram. E eles falaram: não, não, aqui vocês não vão entrar mais. E ali elas ficaram. Ou seja, isso é uma palavra, a parábola das virgens é para a igreja. Isso não é para o mundo. O mundo não tem o azeite do Espírito Santo. Quem tem o azeite do Espírito Santo somos nós, a igreja do Senhor. Então é para a gente estar atento, para nós estarmos o quê? Buscando o Senhor enquanto Ele ainda pode ser achado, certo? Então, aqui essa é a mensagem de Jesus para a igreja de Sardes, para que eles confirmem que estão para morrer, para que eles se arrependam antes que ele venha como ladrão da noite, e fazendo a promessa que aquele que vencer andará com o Senhor o quê? De branco. A próxima carta, irmãos, a gente vai direto a uma das minhas igrejas preferidas. Eu acredito que não é só minha igreja preferida, mas a igreja de muitos, que é a igreja de Filadélfia. Como eu tinha falado no último vídeo, duas igrejas aqui são fiéis totalmente, que não existe nada que Jesus repreende elas, que é a igreja de Esmirna e a igreja de quê? De Filadélfia. Então, junto com Esmirna, Filadélfia é uma das igrejas fiéis e elogiadas pelo Senhor. Ao contrário da carta de Esmirna, a carta de Esmirna é uma carta muito pequena, né? Mas só tem acerto, só tem acerto, só tem acerto. Jesus mostra que conhece sim as aflições, as lutas, as batalhas que eles travam, mas é uma carta de acertos, assim, eles são fiéis. Já, por isso a carta é pequena, mas aqui em Filadélfia a carta é maior. Jesus é mais específico, ele detalha mais as coisas que estão acontecendo com Filadélfia. E ele mostra conhecimento sobre as batalhas que Filadélfia trava e diz também que as bênçãos advindas da fidelidade e do sacrifício deles, né? Por exemplo, eis que diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar, porque tendo pouca força você fez... e aquela igreja fez o quê? Guardou o nome dele. Então, isso aqui é um reconhecimento à fidelidade de Filadélfia. Ele também deixa bem claro que ele faria com os da sinagoga de Satanás. Quem eram os da sinagoga de Satanás? Falsos judeus, que para nós são o quê? Falsos crentes. Ele faria com que esses da sinagoga de Satanás viessem a adorar ao Senhor prostrados aos pés desta igreja, em claro reconhecimento do comportamento idôneo e exemplar deles. Então, isso é muito legal. Para você que ainda não assistiu o outro vídeo, como eu falei, os da sinagoga de Satanás, que Jesus os chama de falsos judeus, não significa que eles eram falsos judeus no sentido que eles, por exemplo, eles eram romanos fingindo ser judeus. Não, eles eram realmente judeus, mas aqui são símbolos o quê? De falsos cristãos. Eles eram mentirosos, eles estavam ali fingindo que serviam a Deus, que estavam cultuando a Deus, mas eles eram mentirosos. E Jesus deixa bem claro que ele faria com que esses mentirosos viessem e adorassem ao Senhor, prostrados aos pés daqueles fiéis daquela igreja, né? E outra característica maravilhosa é a afirmação de Cristo que ele faria isso para mostrar o quanto ele amava essa comunidade. Então nós podemos ver que Filadélfia, assim como Esmirna, é uma comunidade, vamos assim dizer, sofredora. Eles passavam por muitas lutas, por muitas perseguições. Existiam muitos problemas, sabe, porque eles eram fiéis, mas eles não deixavam de ser fiéis, eles não transgrediam por causa das lutas que eles estavam passando. Então, assim, Jesus declara nessa carta o quanto ele amava essa igreja. Então, imagina Jesus falando isso para você. Eu sei a luta que você passa, eu sei o quanto você é perseguido, mas saiba que eu te amo e eu vou te dar a vitória, eu vou te honrar, eu vou mostrar ao mundo a tua fidelidade porque eu te amo, porque eu reconheço que você me ama, que você é fiel a mim. Então é isso que Jesus fez aqui com Filadélfia. Seguindo,
Segundo o que o Espírito nos mostra neste relato, Filadélfia parece ser uma igreja sofredora e sem a prosperidade material de outras comunidades como Sardes e Laodiceia. Então, a gente vê que Sardes e Laodiceia, que a gente ainda vai estudar, elas são igrejas que são ricas, né? Parecem que elas têm abastança, que elas realmente são igrejas prósperas nesse mundo. Filadélfia e Esmirna não são, principalmente Filadélfia. No entanto, Jesus afirma que diante dela ele colocou uma porta aberta que ninguém poderá fechar e aguardará da hora da tentação, que aqui a gente pode entender como a grande tribulação que há de vir sobre todo o mundo. Então, isso é muito, muito legal, né, de ver, é maravilhoso a gente ver essa grande promessa que o Senhor faz, não só a Filadélfia, o Senhor faz isso, essa promessa a todos os fiéis, né? Eis que diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste o quê? A minha palavra, foi fiel. Então, Jesus, a porta que ele abre, ninguém pode fechar. Mas a porta que ele fecha, ninguém pode abrir também. Então, aqui Jesus está falando: as portas do inferno, literalmente, não prevalecerão contra ti. Eu vou te dar a vitória e ninguém, os teus perseguidores, não poderão fazer com que essa vitória o quê? Não aconteça, porque eu pus diante de ti uma porta aberta. Então receba isso, seja fiel e saiba que a porta que o Senhor abre para ti, ninguém pode fechar. Ela foi aberta para ti e ela permanecerá aberta até que você passe por ela, porque foi aberta pelo Senhor Jesus. Uma coisa interessante, apesar dele afirmar que ele pôs uma porta aberta, né, diante dela, que ninguém pode fechar, Cristo dá um conselho que eles devem guardar o que eles têm para que ninguém tome a sua coroa, como uma forma de mostrar que eles deveriam continuar fiéis e irrepreensíveis perante o Senhor para que tais bênçãos fossem alcançadas. Isso é um grande despertamento para a igreja do Senhor e para nós cristãos dos dias atuais. Não é uma vez salvo, salvo para sempre. Óbvio que quando você aceita Jesus, você está salvo. Mas quando eu falo isso, é o seguinte: se você aceitou Jesus hoje, mas amanhã você resolveu deixá-lo, você decaiu, né? Então, o que eu quero dizer decaiu? Você, não quero mais Jesus, eu não quero a salvação. Isso é uma escolha sua. Isso pode acontecer. Então, assim, não adianta você aceitar Jesus e você ter uma vida desregrada. Você ter uma vida de prostituição, uma vida de roubo, uma vida, enfim, fora da presença do Senhor. Até porque, se você aceitou Jesus, isso já mostra que você nasceu o quê? De novo. E você nasceu onde? Para o Espírito. Logo, as coisas desse mundo, elas não podem mais o quê? Ter poder sobre sua vida. Então, nós temos que entender que se nós somos fiéis hoje, nós temos o quê? Fazer o que Paulo fala. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Nós temos que vigiar o tempo todo. Nós temos que nos manter na presença do Senhor. Vocês querem ver uma coisa interessante? Quando nós lemos a história dos reis de Israel, muitas vezes nós deparamos com situações assim: um rei foi fiel, mas aí fala que ele, quando chegou a determinada idade, ou enfim, depois de determinado acontecimento, ele não se manteve no caminho do Senhor e por isso veio alguma consequência sobre a vida dele. Ele se desviou, ele se ensoberbeceu, alguma coisa aconteceu. Os caminhos dele não foram perfeitos, né, perante o Senhor. Então isso é uma grande coisa que a gente tem que estar em mente. Deus pode abrir a porta para a gente, mas ele fala, né? Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. O que é essa coroa? A coroa é a recompensa, é o galardão, é aquilo que o Senhor tem preparado para a gente. Então a gente tem que guardar o que nós temos. E o que aquela igreja tinha? Fidelidade, santidade. Eles eram irrepreensíveis. Eles tinham que manter isso, eles tinham que guardar essas boas características da qual Jesus estava dando testemunho deles para que ninguém tomasse o quê? A recompensa, a bênção, aquilo que o Senhor já tinha preparado para eles. Filadélfia é um verdadeiro incentivo para que as igrejas em todo o mundo sejam fiéis, mesmo tendo pouca força e sendo perseguidas, nunca deixando de guardar o que o Senhor lhe confiou, e assim se tornarão coluna no templo do Senhor para sempre. Uma vez, quando eu fui tocar numa igreja, uma Assembleia de Deus na Lapa,
E eu lembro de um pregador que usou esse versículo na sua pregação, e ele falou, né, sobre essa promessa e que na época do Templo de Salomão, do primeiro templo, existiam, se não me engano, duas colunas de bronze em frente ao templo. E era comum que quando o sol raiava, a luz do sol batia naquelas colunas, e aquelas colunas refletiam a luz do sol e parecia que existia um sol gigante no templo do Senhor. E que aquele pregador falou que essa promessa significa isso, que aqueles que vencerem serão colunas no templo do Senhor e nunca sairão, no sentido de que a luz do Senhor irradiará através deles e o mundo, todos verão a glória do Senhor através daqueles fiéis. É assim que o Senhor faz. O mundo vê a glória do Senhor através de nós, porque a luz do Senhor emana de nós. Aonde nós chegamos, Terra Santa é. Aonde nós chegamos, as trevas são o quê? Dissipadas, destruídas. Por quê? Porque o brilho da glória do Senhor se faz presente em nós. E já viu? Quando nós estamos num quarto escuro, que nós acendemos a luz, o que acontece com as trevas? As trevas, elas somem, as trevas desaparecem. Assim é todo lugar que nós chegamos, nós somos portadores dessa luz. E quando nós chegamos, a luz do Senhor brilha em nós e toda treva desaparece. Toda treva tem que ser destruída, porque ali chegou a presença do Senhor. Amém? E a última coisa que eu queria falar aqui sobre essa igreja quando ele fala, né, que ele aguardará da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. E aqui ele está falando claramente da grande tribulação. A partir do versículo, se não me engano, 4, a gente vai estar. No versículo, não, perdão. Do capítulo 4 de Apocalipse, a gente vai estar entrando mais detalhadamente nesses eventos. Porque algo que gera muita dúvida é: a igreja estará na terra na grande tribulação? A igreja sofrerá consequências da grande tribulação? A igreja será arrebatada antes? Aonde estará a igreja no milênio? Ou a igreja passará pelo princípio das dores? A igreja verá o anticristo? Então, tudo isso nós vamos responder através do Espírito Santo. Nós vamos estar aqui respondendo para vocês. Mas isso aqui já é um exemplo que o Senhor guarda a igreja fiel da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, que é a grande tribulação. Então, aqueles que forem fiéis, a igreja fiel subirá e não passará pela grande tribulação. Amém? Eu vou explicar isso melhor nos próximos vídeos. E por fim, irmãos, nós vamos aqui entrar na mensagem da carta a Laodiceia. E essa talvez seja a carta mais pesada, talvez mais marcante, né? Porque apesar de haverem outras igrejas cujas obras não eram perfeitas, Laodiceia ganha especial destaque pela maneira severa com que ela é repreendida. Né? Jesus fala para Laodiceia de um jeito que ele não falou para outra igreja. Apesar de ele ter virado, né, para Sardes e falar: ó, confirmo os que estão para morrer, porque eu não achei suas obras perfeitas diante de mim. Assim como ele fala para outras igrejas e repreende outras igrejas, até ameaça tirar o castiçal do anjo. Mas Laodiceia, ela ganha especial destaque porque realmente Jesus usa frases como: vomitar-te-ei da minha boca. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Vocês podem encontrar essas palavras em Apocalipse 3, versículo 16, parte B, e versículo 17, parte B também. Então, João registra uma maneira muito diferente de Jesus falando. Jesus está falando muito seriamente com essa igreja, não é? Então, essa comunidade, ela tinha problemas muito graves, problemas estruturais muito graves, porque ela não só ela não só possuía a aparência de ser bem-sucedida, santa e correta, mas ela também se autoproclamava como tal, né? Quando a gente lê, a gente percebe que Laodiceia, ela realmente se autoproclama como uma igreja santa, uma igreja viva, uma igreja rica, né? Ela ostenta esse status. E ela, por causa disso, ela não consegue reconhecer os seus próprios erros. Então, outro ponto para a gente tomar cuidado, né? O salmista, ele fala assim: Senhor, guarda-me da soberba, para quê? Para que eu possa ser o quê? Puro, perfeito, para que eu não peque, para que eu não me desvie de ti. A soberba cega, gente. E essa igreja era uma igreja soberba. Eles se achavam muito ricos, eles se achavam prósperos, eles se achavam muito bons. E eles não conseguiam ver o estado terrível em que eles se encontravam.
E quantos hoje em dia, quantas igrejas, quantos de nós também estamos nessa mesma situação, né? E o fato dela ser morna, isso mostra um comportamento dúbio, né? O que seria isso? Ao mesmo tempo que essa igreja cultuava ao Senhor, ela mantinha uma ligação com o sistema corrupto do mundo, que fazia com que ela fosse próspera, mas não incomodasse o mundo, né? Ela era próspera, ela era grande, ela era bem-sucedida, mas ela não incomodava o mundo. E a gente sabe muito bem que todo aquele que faz a vontade de Deus incomoda as trevas. Querido, não tem como você ser luz se você não incomodar. Você precisa incomodar, porque o simples fato de você ser servo do Senhor, você pode não falar nada. Quantas vezes já aconteceu comigo e com pessoas que eu conheço? Você pode não ter falado nada, mas você chegou, as pessoas sabem que você é luz e você percebe que aquele ambiente muda. As pessoas estavam falando palavrão, elas param, respeitam você, mas muitos se sentem incomodados, inclusive começam a te perseguir. Então, essa igreja, você percebia por essa mordidão que Deus fala, que era uma igreja que cultuava o Senhor. Era uma igreja. Eles eram cristãos, mas tinha algo muito errado com eles, né? Eles viviam muito bem com o mundo. Apesar de ele não ter dito a razão da sua mornidão, eu acredito que Laodiceia podia viver de um jeito a tolerar no que os pecados do mundo, vivendo nesse sistema caído de maneira próspera e tranquila. Então, vou dar um exemplo. Eu não vejo problema, né? Até por próprios exemplos dentro da Bíblia, que o cristão seja político. José foi político, Daniel foi político, entre outros. No entanto, você sabe que o meio político às vezes é um meio muito complicado, é um meio muito cheio de problemas. E quantos cristãos estão entrando no meio político e adotando as práticas corruptas? Então, eles são cristãos, eles proclamam Jesus, mas eles estão se corrompendo. E assim eles conseguem se manter no poder durante anos, como cristãos, que teoricamente só o fato de você ser cristão, você é oposição à corrupção, você é oposição a roubo, você é oposição à lavagem de dinheiro, você é oposição a, não sei, a panelinha, você é oposição a tudo isso. Então, como é que essas pessoas conseguem viver nesse meio, lidar, prosperar, crescer e não incomodar? Então, basicamente, era algo que estava acontecendo aqui, né, com Laodiceia. E seguindo, Jesus aconselha a mesma a se arrepender e a trocar os valores dela pelos valores do Senhor. E como é que você vê isso nessa carta? Isso é exemplificado por um jogo de palavras que o Senhor Jesus faz muito interessante. Por exemplo, nos versículos 17 e 18, Jesus fala que essa igreja falava dela mesma: rica sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Só que aí Jesus vai e fala para ela o quê? Que essa igreja, na verdade, era uma desgraçada, miserável e pobre. E também ele aconselha: de mim compres ouro provado no fogo para te enriqueças. Então, enquanto essa igreja estava se declarando como rico sou, nada tenho falta, Jesus está falando: olha, você é um miserável, você não tem nada. Compra do meu ouro, daquilo que eu tenho para te oferecer, para que verdadeiramente você se enriqueça. O outro exemplo é que essa igreja, no caso, Jesus fala, né, que ela era nua e que dele deveria comprar o quê? Roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da sua nudez. Ou seja, aquela igreja estava andando de forma terrível, ela precisava trocar as vestes dela, para que a nudez, ou seja, a vergonha da tua nudez, os pecados, as coisas erradas que ela fazia não aparecesse, ela devia se arrepender, né? E a terceira aqui, Jesus fala que aquela igreja era o quê? Cega. E ele fala o seguinte: que para que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Então aquela igreja achava que era rica, que estava bem vestida e via tudo muito bem. E Jesus fala que ela era uma miserável, pobre, nua, cega. Fala: compra ouro de mim, vista-te com roupas brancas para que não apareça a tua vergonha, unge os teus olhos com colírio. Então, irmãos, enganoso é o coração do homem, né? No Salmo está escrito assim: sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração e guia-me pelo caminho eterno. Conhece os meus caminhos e guia-me pelo caminho eterno. Isso é muito interessante, que nós façamos
desse versículo a nossa oração também. Que o Senhor possa estar nos sondando, porque é muito fácil para nós acharmos que estamos bem, que está indo tudo bem, que nada está errado, enquanto nós estamos vivendo uma vida longe do Senhor. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo para que possa estar o quê? Nos conduzindo. Nós gostamos muito do Salmo 23. E no Salmo 23, o que ele já começa falando, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, o Senhor é o meu pastor. Aí eu te pergunto, é a ovelha que guia o pastor? A ovelha sabe o caminho que ela deve ir? Ou é o pastor que guia a ovelha? A gente vê pelo próprio Salmo que é o pastor que guia a ovelha, né? Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. E ali é interessante, né, que ele fala, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ou seja, ainda quando nós temos que passar por momentos de aflição, de dureza, de luta, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, são as ferramentas com que o pastor ali cuida das ovelhas e protege ela do lobo, do leão, do urso. Então isso é muito interessante. Nós precisamos que o Senhor nos guie, que o Senhor nos oriente. Se nós estamos errados, nós precisamos realmente abrir o nosso coração para podermos ser tratados pelo Senhor, para que nós possamos, sim, não ser guiados pelo que nós imaginamos ou pensamos ou achamos, igual essa igreja que achava que era rica, mas era nua, era pobre, era miserável. Nós precisamos de Deus para realmente trilhar o caminho correto, né? E o Senhor, ele diz que castiga e corrige a todos quanto ama, como um claro incentivo para que o anjo de Laodiceia entendesse que os braços do Senhor ainda estavam abertos para ele. E isso é um padrão bíblico, né? Nós vemos várias vezes ao longo da Bíblia quando o Senhor ele corrige o povo dele, ele corrige a igreja dele, ele corrige de alguma forma alguém. E muitas vezes ele é sério no sentido de que, olha, se isso não acontecer, eu vou permitir que seus inimigos venham, te destruam e tal, 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 tal. Mas ele sempre fala, mas se tu se arrependeres, mas se você pedir perdão, se você se consertar dos seus maus caminhos, ele sempre dá uma promessa o quê? De vitória, uma promessa de restauração. Isso é maravilhoso, né? A gente vê isso até mesmo, né, quando a gente estudou no último vídeo sobre aquela profetisa mentirosa, Jezabel, e que ele fala, eu dei tempo para que ela se arrependesse, mas ela não quis. Até mesmo aquela mulher que estava desviando milhões, não milhões, mas muitas pessoas da presença do Senhor naquela igreja, ele deu tempo para que ela se arrependesse. Então, se Deus está te dando tempo para se arrepender, se arrependa. Se Ele está te dando tempo para que você volte hoje, volta. Porque antes da punição, Ele dá a chance do arrependimento. E por que Ele faz isso? Porque Ele corrige a quem Ele ama. Querido, querida, Ele prefere corrigir você agora do que depois o seu destino ser o inferno. Ele prefere corrigir você agora, nesse mundo, na vida que nós estamos vivendo agora, do que depois você está perdido para sempre. Então, o Senhor, ele corrige aquele que ama, né? Uma coisa muito interessante é que Deus fala na sua palavra, né, que ele corrige, né, a quem ama, os seus filhos, e aquele que não tem disciplina, ele é o quê? Bastardo, ele não é filho. Então, se Deus está te corrigindo, é porque Ele te considera como filho. Se Ele me corrige, é porque Ele me considera o quê? Como filho. Então entenda isso. Você tem um Pai maravilhoso. E a Bíblia fala que se nós sendo maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais Ele que é perfeito. Então, se Ele está te corrigindo, é porque Ele tem o melhor para você. Creia nisso, porque Ele quer a sua vida num novo patamar. Ele quer a sua vida diferente. Ele quer que você trilhe uma vida de vitória na presença dele. Amém? Seguindo aqui, certamente essa carta se configura como um alerta para as igrejas e principalmente lideranças, visto que as cartas são direcionadas aos anjos de cada comunidade, como nós já conversamos, né? Que estão inchados por sua vaidade e riquezas, bem como que toleram pecado e não fazem oposição ao mundo. Como uma vez foi dito, aquele que está em cima do muro já escolheu o lado que deseja estar. Sendo assim, que sejamos humildes para ouvirmos a voz do Senhor e sermos fiéis a Ele, não negociando ou trocando a nossa salvação pelos manjares deste mundo perdido e vil.
Então essa carta a Laodiceia é um alerta. Uma coisa muito interessante sobre Laodiceia é que em nenhum momento Jesus fala que virá e tirará o castiçal daquele anjo. Ele está dando a chance daquele anjo se arrepender. E ele fala: eu estou fazendo isso porque eu te amo. Eu estou te castigando porque eu te amo. Então, isso é um alerta para nós, individualmente, é um alerta para as igrejas e principalmente para as lideranças. Não sejamos mornos, não estejamos em cima do muro. É importante isso. Aquele que está em cima do muro já escolheu o lado que está. Querido, se você quer estar com Deus, você tem que estar com Deus 100%. Você não pode estar, eu estou com Deus, eu sirvo a Deus, eu creio em Deus, mas eu também gosto desse negócio aqui do mundo, então eu vou ficar aqui mais ou menos, eu vou na igreja, mas eu não deixo de fazer tal coisa porque é muito boa. Pecado é bom para a carne, mas ela te destrói. O pecado te destrói. Então, não dê vazão à carne, dê vazão ao espírito. Andai na luz, como ele na luz está, e não cumprireis as concupiscências das trevas. Ou seja, ande na presença do Senhor, e você não vai fazer as obras da carne, as obras do mundo, o pecado. Você não vai ter o fruto da carne. Você vai viver na presença do Senhor. Entenda isso, não fique mais em cima do muro. Se até hoje você andou em cima do muro, hoje é a tua chance de se consertar. É a tua chance de voltar e viver uma vida plena com Jesus. Amém? Então, esse foi o final das cartas às 7 igrejas. Desejo que essa palavra tenha falado muito ao seu coração, assim como falou no meu. O Senhor me ensinou muitas coisas, me mostrou várias coisas que eu ainda preciso mudar, que eu ainda preciso me consertar. Lembrando sempre que a palavra do Senhor ela é uma espada de dois gumes. Ela primeiro corta aqui, para depois cortar aí. Então, que assim como essa palavra tem sido edificante para minha vida, eu desejo que ela seja edificante para você. E semana que vem nós vamos começar a falar sobre Apocalipse 4. E como eu falei, Apocalipse 1, 2 e 3 é uma espécie, não vou dizer introdução, mas realmente a gente vai entrar nos eventos do fim a partir de Apocalipse 4. E nós temos muita coisa legal para aprender, muita coisa boa para a gente entender a luz do Espírito Santo. Amém? Então, não esqueça. Deixe seu like para que nós possamos alcançar mais pessoas. Compartilhe também para que possamos alcançar mais pessoas. Comente, se inscreva no canal, ative o sininho, fale desses vídeos para os seus amigos, para os irmãos da sua igreja. Se você não é cristão, também para as pessoas que você gosta. É a palavra do Senhor. A gente sempre dá presentes para quem a gente gosta e não tem presente maior do que dar Jesus para as pessoas, do que apresentar o caminho do Senhor. Amém? Então, desejo que você tenha uma semana abençoada. Fique com Deus e até semana que vem. Tudo bem? Grande abraço. Tchau.